Mais um Na Nuvem no ar e o tema de hoje é o mais interessante de todos, na minha opinião, a adoção no Brasil. Fica ligado. Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Está começando o seu e o nosso Na Nuvem. E o assunto de hoje é de extrema importância e eu estou aqui com o coração já cheio de expectativa naquilo que Deus vai fazer através desse programa de hoje. O assunto é sobre adoção. Nós ouvimos uma vez um dos nossos pastores, falando sobre a importância do cristão não apenas ser um ativista a favor da vida quando se trata de aborto, mas ele também precisa ser um ativista quando se trata de adoção. Nós somos adotados em Deus e por isso nós também temos que replicar essa prática que é tão necessária para os dias atuais. E para isso, eu já quero aqui dar boas-vindas. Carol, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. A Carol, eu quero que você já comece já falando para os nossos telespectadores, aqueles que estão nos assistindo. Você está aqui com a blusa do Adotar, Adotando Vidas. Conta um pouquinho para a gente, Carol, como que funciona o Adotar, onde que ele fica e qual que é o papel que você desempenha lá. Ok. O Adotar é uma instituição que existe já há 20 anos, onde a nossa fundadora, ela realizou o primeiro milagre, né? Ela recebeu o primeiro milagre de Deus quando quebrou os preconceitos que ela tinha em relação à adoção. Legal. E aí ela conseguiu adotar 2 meninas gêmeas e o desejo dela foi levar isso para as outras pessoas, né? Contando o que é adoção, como funciona, e assim começou o Instituto Adotar. Que legal. Nós temos um grupo onde nós orientamos casais que têm interesse em adotar. São casais do Brasil inteiro que participam desse grupo, né? Por intermédio do Instituto Adotar, a gente já conseguiu aí concretizar mais de 200 adoções durante todo esse percurso nosso, né? E o Adotar surgiu dessa forma, né? Sim. E já eu quero aproveitar e te fazer uma segunda pergunta, né? Você disse casais, mas seria possível uma pessoa solteira adotar? Pode sim. A gente usa casais, mas a legislação... É mais comum, né? Isso, é mais comum. Mas tem alguma dificuldade a mais? Enfim, como é que funciona? O processo é o mesmo, né? Tem a questão da idade em relação a pessoa que vai adotar e a criança tem que ter uma diferença aí de 16 anos. Uhum. E o processo da adoção, né? Que você tem que procurar a vara da infância e da juventude para fazer o processo para estar habilitado a adotar uma criança. Legal. Gente, além da Carol, nós temos 2 convidadas muito especiais que estão com a gente online, que é a Roberta Rodrigues e a Beatriz Alves. Eu quero dar boas-vindas a vocês 2 e já quero começar com a Roberta. Roberta, você adotou 2 irmãs, não é isso? E como que foi esse processo? Conta pra gente da perspectiva de alguém que adotou. É um prazer estar aí com vocês e falar sobre esse assunto que faz parte não só da minha família, mas é algo que está no coração de Deus e eu acho que é algo para esses dias mesmo, para a igreja brasileira. Bom, minha experiência é quando eu fiquei noiva, o meu marido me contou que era uma das coisas que ele tinha como objetivo na nossa família, que ele queria adotar, ele queria ter filhos via adoção. Era algo que eu nunca tinha pensado, era um universo, eu já era cristã, mas era um universo distante para mim, eu nunca tinha pensado no assunto e aquilo chegou para mim. E nós ficamos noivos por 2 anos, ele foi como professor missionário para a África. E nesse tempo Deus foi revelando o coração dele para mim a respeito desse assunto adoção. Então Deus, ele se revela nas Escrituras como pai dos órfãos, como juiz das viúvas. Amém. É algo muito forte no coração de Deus. E aí o meu olhar começou a mudar e eu comecei a sonhar ter filhos adotivos também.
e comecei a ver a adoção de uma forma diferente. E aí, como a normalidade dos casais, né? Normalmente a gente pensa, bom, eu vou casar, vou ter meus filhos biológicos e depois vou ter meus filhos através da adoção, né? E aí eu tive uma gravidez que não foi para frente. E aí depois disso a gente resolveu não fazer todo um processo de tratamento e de procura do que estava acontecendo com a gente. Fizemos exames iniciais, vimos que nós éramos saudáveis e a gente resolveu entregar mesmo e confiar na vontade de Deus na nossa vida e entrar no processo logo de encontrar os nossos filhos, né, por adoção. Amém. E aí foi toda aquela situação de sonhar com esses filhos, né, idade. E inicialmente nós começamos com o perfil de uma criança de 6 anos, mas Deus foi mudando o nosso coração, foi falando muito conosco sobre paternidade. E nós começamos a entender também a questão dos órfãos no Brasil. Então, hoje tem as crianças que são ditas inadotáveis, né? Que são crianças maiorzinhas, né? Acima de 10 anos de idade, irmãos. Então, são crianças que são mais difíceis, né? As famílias adotarem. E nós fomos capturados por isso aí. E imaginamos a nossa dinâmica familiar já com muitos filhos, assim. E nós, então, mudamos o nosso perfil para 2 irmãos a partir de 9 anos. E com esse perfil, né, as pessoas falam muito sobre a dificuldade da espera, né? O nosso processo demorou mais antes da habilitação por alguns problemas no fórum, com os funcionários, do que depois de habilitar. Depois que a gente recebeu a habilitação, pelo nosso perfil, ser de criança acima de 9 anos e receber irmãos, aí rapidamente a gente encontrou as nossas filhas, né, através de trabalhos de grupo de adoção, que são muito importantes. Eu conheci o trabalho das cegonhas, que são grupos onde, depois que você está habilitado, eles te ajudam a encontrar, né, o perfil que você está procurando. E aí nós rapidamente encontramos nossas filhas. E eu acho que cada história de adoção é uma história de um milagre, é a história de um nascimento, assim, e assim, eu não esperava, porque eu escutei muita coisa, eu li muita coisa a respeito antes das nossas filhas chegarem. E assim, eu não esperava que acontecesse nada assim, né, mágico na hora, mas conosco foi uma empatia quando nós encontramos nossas filhas. E aí nós visitamos, né, o abrigo e tivemos aquele tempo de aproximação, e rapidamente estava chegando o tempo dela de férias, e aí os profissionais liberaram que elas pudessem passar as férias conosco. E aí elas entraram nas nossas vidas, passando uns dias de férias e nunca mais saíram. Glória a e Deus. São as nossas filhas lindas. Amém. E nós já temos aí 6 anos que nós nos tornamos papais delas. Glória a Deus. Amém. Que história Glória linda, a né, Deus. gente? É lindo ver a perspectiva em todos os âmbitos, né? A gente tem aqui a Carol, que trabalha, que é uma intermediadora desse Isso. processo. A Roberta, que adotou. E a gente tem a Beatriz, que também tem uma história de vida bem inspiradora, que foi adotada, não é, Beatriz? Sim. Olá, tudo bem? Então, vamos lá. Que história incrível que a Roberta trouxe para nós. É muito bom ouvir a outra perspectiva, e eu gosto de contar a minha história, porque eu acredito que a gente vendo a perspectiva de todos os lados é mais fácil da gente lidar com as situações, que é normal, né? Então, eu fui adotada com 18 dias de vida
né? Então, a minha vida, eu não sei como é a minha vida sem meus pais, sem a minha família. E o motivo dessa entrega para adoção foi porque a genitora tinha sofrido um abuso. Então, ela me entregou para adoção. Mas até descobrir isso, foi muito tratar de Deus na minha vida. Foi muita cura, muito lidar com a rejeição, com o abandono. Ah, mas você tinha 18 dias de vida, isso não interferiu. Interferiu em algumas fases da vida, né? Mas o mais incrível é que Deus se mostra um pai presente. E ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandonou em momento algum. Então, essa é uma realidade para todos. E Deus, Ele ama o órfão, né? Ele quer que todos tenhamos uma família, né? Independente se você foi adotado ou não, você é adotado por conta do sacrifício de Jesus. Isso é maravilhoso. Amém. Então, conscientizar os cristãos para a causa da adoção é muito importante. Nós precisamos ainda, como ela trouxe no começo, quebrar alguns preconceitos que existem, né? Então, muito obrigada por vocês abrirem essa pauta que é tão importante. Oh, que lindo. Duas histórias muito lindas, né? Lindas. E nós, como cristãos, precisamos resgatar, né? Essa ação de Deus para conosco, os gentios, né? Que fomos adotados, né? O Pai nos adotou, né? O qual clamamos agora, Abba Pai, Paizinho. Carol, eu queria te perguntar, além do vilão, acho que é um dos principais, chamado preconceito no processo adotivo, nós também temos um outro vilão semelhante a ele, chamado de burocracia. Eu acredito que também a burocracia também não é de toda ruim, porque ela também protege, né, a criança que está ali também em um estado de vulnerabilidade. Como que você considera o processo de burocracia no Brasil? Ele é necessário mesmo, essa demora, enfim, ou você acha que realmente não há uma facilidade para a adoção? Como que você, do lado de dentro, acompanha tudo isso? Acho que são duas questões que a gente tem que pensar. Primeiro, a questão de quem quer adotar, do casal, da pessoa que, né, tem esse interesse. O processo legal, ele diz a lei que ele deve correr em 120 dias. Mas, às vezes, pode demorar mais. Por quê? Porque a Vara da Infância e da Juventude, ela dá uma lista de documentos para o casal, para esse casal providenciar. Pode ser que esse casal providencie amanhã, pode ser que esse casal providencie daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Isso acaba contando nesse tempo, né? Feito isso, o casal vai para uma avaliação psicossocial com assistente social e psicólogo da Vara da Infância e da Juventude. Não temos muitos profissionais dentro dessas varas, então tem um agendamento diante disso. Feito isso, essa avaliação, aqui em Belo Horizonte, eu não sei se nos outros estados são assim, mas aqui em Minas, o casal vai fazer um curso online sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre várias questões falando sobre adoção. Esse curso ele pode ser feito rapidamente também, ou o casal, ou a pessoa que tem interesse em adotar, pode demorar para fazer isso, né? Sim. E aí, feito todo esse procedimento, vai para o juiz poder definir se esse casal está pronto ou não para receber essa criança. Sim. Então, esse prazo, ele demanda também do desejo desse casal, né? Muitas vezes, esse casal, ele entende que a adoção vai cobrir uma lacuna dentro daquele relacionamento. E não é essa vertente, né? O ato da adoção é um ato de amor, sim, né? Que eu estou ali dando amor para uma vida que não recebeu esse amor, que não teve essa família, né? Sim. A outra vertente é a questão das crianças, né?
Então, as crianças que sofrem uma violação de direito, elas vão para as casas de acolhimento. E lá elas ficam, né? Por quê? Porque o Estado, ele deseja, em primeiro lugar, reestabelecer o vínculo da família. Né? Tentar voltar o convívio daquela criança com os pais, com os tios, com os familiares biológicos mais próximos. Feito todas as tentativas de retorno dessa criança para a família biológica, e não tendo sucesso, é que essa criança é desabilitada, né? E aí é que ela vai para a adoção. Como no Brasil nós não temos muita equipe para fazer esse trabalho, né? Então esse processo também fica moroso. Sim. E as crianças vão crescendo dentro das casas de acolhimento. Sim. E hoje o Instituto Adotar, ele faz um trabalho nas casas de acolhimento aqui em Belo Horizonte. Nós temos, não são nossas, são parceiras nossas, em torno de 54 casas, onde nós levamos voluntários para fazer atividades nos finais de semana. Legal. Então, a gente leva essas crianças para que elas tenham um desenvolvimento saudável. Sim. E como qualquer outra criança, né? Para um cinema, tomar um sorvete, empinar uma pipa, fazer alguma atividade enquanto eles aguardam. Legal. Eu não sei se é uma pergunta que acho que poucas pessoas fazem, mas a criança passa por ela também a escolha, porque eu sei que ela quer ser adotada, obviamente todos nós queremos um lar e uma família. Mas é perguntado também à criança, quando ela é colocada diante daqueles possíveis pais, se ela deseja, como que funciona da perspectiva da criança? Como a Roberta falou, tem o processo de adaptação, né? Então, nesse processo, vai se estreitando os vínculos da criança com esses candidatos a ser pai adotivos. E durante isso, esse movimento é acompanhado pela Vara da Infância e da Juventude. E a criança, ela tem, se é uma criança mais velha, que tem essa possibilidade de argumentar, ela pode falar se ela teve essa aproximação com esse casal ou se ela não teve. Como que foi essa experiência? Isso durante o processo é ouvido. Legal. Okay. Roberta, eu tenho certeza que não foi um processo fácil, né? Por mais que seja lindo, a gente tá aqui para incentivar o tempo todo, mas a gente sabe que existe um preconceito, né? Às vezes até de outras mulheres que falam, mas você não gerou, você não amamentou, você não sabe como é que é. Você viveu esse preconceito na pele? Sim. Tem uma expressão que eu gosto muito, que vem de um livro que fala sobre adoção, que chama As Dores da Adoção. Então, é algo maravilhoso, é algo divino, mas está envolvido com muitas dores também, né? As dores dos pais, que no meu caso, por exemplo, minha filha chegou com 9 anos, né? Como eu gostaria de ter ela nos meus braços desde pequenininha, como eu queria ter escutado a primeira fala dela. Então, isso é uma dor para mim, né? E é uma dor para ela também, porque ela gostaria de ter tido isso conosco, né? Então, essas dores a gente tem que aprender a lidar com elas. Por isso que os grupos de apoio são muito importantes. Agora, se tornar pai e mãe é muito além, né, do que gerar biologicamente. Então, a gente fala que até o filho gerado biologicamente, ele precisa ser adotado, ele precisa ser recebido. Existem muitos filhos biológicos que são órfãos, que os pais não adotaram, que a mãe não adotou, não acolheu, não recebeu. Então, maternidade e paternidade vai muito além do biológico, né? Existe o biológico, tá? É um fator, mas não é só o biológico e também não é o mais importante, né? Então, eu passei por isso, eu me tornei mãe, independente do biológico, mas é impressionante, gente. Tem casos até de que mães que adotam bebezinhos, elas começam a dar leite, para você ter uma ideia, porque até o biológico responde àquela maternidade, né?
É lindo demais isso. Beatriz, você falou aqui com a gente sobre o sentimento de rejeição. É um sentimento muito sincero e eu acredito que não exista nenhuma criança, nenhuma pessoa, nenhum adulto que saiba, né, que foi rejeitado no passado e adotado, que não tenha sentido isso por algum momento, né? Por que meus pais biológicos, por que minha genitora não me quis? Por que ela me entregou? Como que você venceu isso? Como que você tem lidado com isso? E como que você pode conscientizar pais que estão adotando a ajudarem nesse processo com seus filhos? Bem, a gente precisa entender que faz parte da história, né? Não adianta falar que não existiu nada, que não houve essa rejeição, porque vai estar mentindo. E eu acho que trazer isso, se a pessoa é cristã, trazer isso sobre a adoção de Jesus, conscientizar que jamais esses pais por adoção vão deixar esse filho, não importa o que aconteça, porque é filho, né? Amém. Porque há falas também, já ouvimos falas de esse filho está dando muito trabalho, fala que você vai devolver. A gente já ouviu isso, infelizmente. Mas deixar isso muito claro mesmo. E eu procurar ajuda de profissionais também, se for necessário, procurar ajuda de um psicólogo que vai auxiliar nesse processo, mas que a criança entenda que não importa o que ela faça, ela é amada, ela é acolhida, primeiramente por Deus e segundo pelos pais, né? Isso vai dar uma segurança maior para ela lidar com toda essa história que aconteceu. Eu acho que não existe melhor cura do que ser abraçado por Deus, pela família, e isso transforma a vida de verdade. Amém. Amém. Que lindo, que lindo. E que Deus nos ajude, né, nesse tempo, que esse programa sirva para encorajar você que está aí nos assistindo. Talvez você tenha um sonho de constituir uma família. Essa é também uma linda opção. E que Deus te impulsione a isso. Carol, eu queria que você falasse das redes sociais do Adotar e como que é possível fazer uma visita, ser algum padrinho, parceiro, um incentivador. Por favor, encoraje quem está nos assistindo aí, por gentileza. Ótimo. As pessoas que têm interesse em fazer a adoção, né, elas podem entrar em contato conosco através do nosso Instagram, que é @InstitutoAdotar. Lá você pode ter mais informações, como adotar, você pode conhecer todos os outros projetos que nós executamos, que hoje o Instituto Adotar não é só em relação à adoção, mas hoje a gente adota pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, nós temos diversos projetos com mulheres, gestantes, pessoas em situação de rua, tem várias ações que nós realizamos pelo Instituto Adotar. Pode ser um voluntário, né? Eu quero participar desse movimento de ir até as casas de acolhimento, poder levar um pouquinho de amor para essas crianças, né? Então, pode entrar no nosso Instagram, manda uma mensagem dizendo eu quero ser um voluntário, ou adotar, né? Através de recursos, porque essas ações, elas destinam, né? O financiamento, então você pode fazer a doação financeira ou doação de qualquer espécie, de qualquer coisa. Amém. Amém. Eu acho que uma lição que todo mundo tem que levar aqui, a gente foi muito inspirado pela história da Roberta, pela história da Beatriz. Seja um cristão pró-vida desde o início daquela vida, né? Um cristão que é contra o aborto, mas também seja um cristão pró-vida que abraça esse processo de adoção. Tem muito cristão aí que está defendendo a vida dentro do ventre, que a gente precisa defender em todo momento. A gente não abre nenhuma exceção para aborto, mas um cristão que se preocupa com essa vida após o parto, né? Um cristão que adota, um cristão que abraça essa família que talvez não tem condição de criar aquela criança. Seja um cristão que abraça isso. Quero agradecer, Roberta, Beatriz, que Deus continue mesmo levando a história de vocês longe para incentivar pessoas. É lindo demais ouvir, sair daqui inspirada.
E Glória a Deus. vamos adotar? Vamos adotar, tô dentro. A gente tem um desejo de ter vários filhos também, e isso é lindo, né? Na prática, experimentar desse favor de Deus que foi nos adotar. Somos filhos adotivos, co-herdeiros em Cristo Jesus. Está ficando, infelizmente, por aqui, mais um programa do Na Nuvem, mas você precisa ficar sempre ligado e acompanhando aí para que Deus continue falando tremendamente ao seu coração. Nós esperamos você semana que vem. Deus te abençoe. Tchau.